Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o prefeito de Cordilheira Alta, Wilson Luiz da Silva, para falar um pouco sobre a gestão, projetos, obras, entre outros assuntos relacionados ao município de Cordilheira Alta. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por nos convidar a estar junto com o Diário do Iguaçu e muito importante nós podermos transmitir a nossa mensagem, a nossa ideia e o futuro do nosso município. Perfeito. Prefeito, então, vamos começar fazendo uma avaliação da sua gestão até o momento. Já se passaram um ano e praticamente 6 meses, né? Agora em 2026. Começar falando um pouquinho sobre isso. Recentemente, nós tivemos a grata satisfação de fazer uns vídeos relacionados a 500 dias de trabalho, 500 dias de governo. E muito excelente, muito bom. As etapas, como nós planejamos, elas foram sendo concluídas e o próprio vídeo mostra a qualidade do nosso trabalho, a qualidade do compromisso que nós temos com Cordilheira Alta. Perfeito. Prefeito, qual que foi o principal avanço no município nesses 500 dias? Nós tivemos um avanço significativo que iniciamos bem no início mesmo da nossa administração, que foi o trabalho do livre demanda na saúde. Inclusive, recebemos comunicado de 2 prêmios em 500 dias de trabalho, 2 prêmios por atender a nossa população de uma forma melhor, de uma forma maior, como vinha sendo feito. Então, esse foi o carro-chefe, o início de todo o trabalho nosso, focado na saúde mesmo. E quando o senhor assumiu a prefeitura lá no começo de 2025, qual que era o principal problema que se tinha no município? Nós enfrentamos várias dificuldades, falando da saúde, como eu mencionei há pouco, das estradas, o parque de máquinas, tivemos que revitalizar praticamente todas as máquinas. Então, isso foi uma dificuldade que a gente teve quando entrou no município ou quando entrou na prefeitura para administrar, né? Após isso, a gente conseguiu dar o retorno possível e aí, agora, esse ano, engrenar da forma mais positiva possível. Atualmente, prefeito, como é que tem sido as ações na questão da educação do município? Falar um pouco sobre. Na educação, nós temos assim, ó, o primeiro planejamento foi de que a forma que vinha sendo feito, a população, os pais, não aceitavam ou não queriam mais. Então, a primeira ação foi mudar a metodologia de trabalho ou de ensino nas escolas do nosso município. Após mudar a metodologia, a gente conseguiu a confiança dos alunos, dos pais, e aí sim engrenamos, né? Recentemente entregamos uniformes, entregamos tênis, tênis para as crianças, que muito tempo que não se entregavam, ou eu acho que uma gestão só que entregou, mas enfim, acredito muito que os alunos, que os pais estão bem satisfeitos com o trabalho que a gente está fazendo na educação. E quanto a falar um pouco sobre a questão econômica da agricultura, essas questões, hoje como é que você vê a parte do agro no município e quais são os principais planos e projetos para incentivar? Então, com relação ao agro, né, eu fui secretário de Agricultura há muito tempo atrás, 2005 a 2008, e, na verdade, é assim, ó, nós temos uma dificuldade com relação ao relevo do nosso município. Hoje, o agro ele diminuiu a quantidade de pessoas envolvidas, né, mas não dessa gestão, enfim, de várias gestões, Sim. diminuiu no nosso município. Mas, por outro lado, melhoramos a arrecadação. Então, isso faz com que a arrecadação continue sendo boa ou até melhor do que estava, mas em função também do empresariado, em função das indústrias e, de modo geral, a prestação de serviço que nós temos no nosso município. Lógico, temos uma Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio que concilia e que toca essa parte de assistencialismo com relação à silagem, né? Com relação à distribuição de adubos, né? Programas dos mais diversos que nós temos na Secretaria de Agricultura, e sem contar com aquelas parcerias que a gente tem com as universidades, com os consórcios.
que traz o engrandecimento também do agro em nosso município. Hoje, qual que é o principal carro-chefe na questão econômica do município? É o agro ou as indústrias? Hoje o comércio, a indústria, a prestação de serviço está maior, né? E como eu disse, em função talvez da proximidade com Chapecó, da parte do desenvolvimento em cima da BR-282, né? Através do desenvolvimento da 157, a SC 157, que também corta o nosso município, e é um privilégio ter duas rodovias no município, e o pessoal procura esses espaços. Então, a indústria, o comércio, a prestação de serviço, hoje contempla a melhor economia nossa vindo dessas arrecadações. Uhum. Perfeito. Falando um pouco, então, sobre a questão da BR-282 hoje, que ela corta o município ali e é bastante comentada a questão da duplicação. Como é que você enxerga hoje, como é que está as conversas com o DENIT, com os órgãos competentes em relação à duplicação da BR-282? Boa questão. Até, inclusive, ontem tivemos uma audiência pública, né, com a NTT e o próprio DENIT estava presente, vários prefeitos da região, né? A preocupação nossa com relação a isso é única e exclusiva como os outros prefeitos que têm o mesmo objetivo da duplicação da BR-282. Hoje, veja bem, nós temos praticamente uma BR duplicada, que é a 101, lá no litoral. Então, dentro do Estado, nós reivindicamos, nós conclamamos todos os prefeitos da região, todos os deputados envolvidos, que trabalhem, que busquem a duplicação da BR-282. Né? Não é só um fator de Cordilheira Alta, Sim. mas é da região nossa. O escoamento da produção, né, é uma necessidade muito importante. Então, a gente está batendo muito, fazendo com que toda a parte política se envolva, se comprometa em duplicar a BR-282. E hoje, qual que é a principal reivindicação dentro lá do perímetro do município da BR-282? O que o município, o que o senhor como prefeito, as entidades entendem que tem que ser feito lá, além da duplicação? Além da duplicação que a gente buscou em reuniões colocar no projeto, são pelo menos 2 viadutos, né, que foi sugerido, inclusive, para o DENIT, 2 viadutos, até porque, como a BR corta o município, a cidade praticamente, então nós temos bairros dos dois lados, né? Um centro do lado, o outro lado um bairro, onde que daqui a pouco esse pessoal precisa transitar e atravessar a BR. E com os riscos que temos por aí, Sim. os vários acidentes, inclusive, que a BR-282 tem acontecido, isso é um ponto fundamental. E também como prioridade do município ou da cidade, é a segurança da nossa população. Então, com os viadutos, com a duplicação, fica mais tranquilo, né? Hoje mesmo, vindo para cá, a gente teve dificuldade para entrar, isso é no dia a dia, dificuldade para transitar ou para atravessar a BR-282. Prefeito, seria possível, a gente sabe que a duplicação da BR-282 ela é algo hoje... A nível federal. E um sonho, né? Dá para se sonho, dizer assim, isso. né? Porque nem o projeto ainda não tem. Isso. Mas seria possível fazer pelo menos os viadutos e sem a duplicação? Já foi levantada essa hipótese? O município em si, a arrecadação do município exclusivo... Mas por parte do governo federal, tipo, será que... É difícil, mas para o governo federal seria bem viável, bem importante. Até porque, bem lembrado, várias vezes foi reivindicado algumas rotatórias no nosso município. E se tu pegar, Xaxim tem, próprio sentido Chapecó, sentido outras cidades, até São Miguel do Oeste, existem essas rótulas e nós não temos. Sim. Então, nós reivindicamos isso há muito tempo já. Mas, caso não ocorra de imediato a ação dos viadutos, nós iremos tomar uma providência que é acabar fazendo com, claro, a aprovação do DENIT, né? Essa rotatória, principalmente na frente da empresa Ludovico Toso, que é uma situação bem difícil de trânsito e já ocorreu vários acidentes. Sim. Então, o município está disposto a, pelo menos, investir algum valor nesse sentido. Agora, não tem dúvida que se o governo federal resolver nos ajudar ou colaborar no sentido dos viadutos, seria muito importante. Para o município, Sim. pensando no município,
os viadutos iriam solucionar o problema. Mas a gente pensa na região toda, né? No escoamento da produção. Então, a gente acredita que com os viadutos viria já a duplicação e ficaria bom para toda a região nossa. Sim, é. Mais Tá mais do que na hora, né? Pois é. Duplicação. Fazem anos já. Muitos anos. Perfeito. Prefeito, então, continuando esse assunto de infraestrutura, vai falar um pouco sobre o contorno lá que foi assinada a ordem de serviço ali, que vai ligar até o município de Chapecó. Falar um pouco para nós dessa obra. Então, historicamente, esse contorno se falava ainda no tempo que Cordilheira Alta era distrito de Chapecó, né? O objetivo era desviar o centro de Chapecó, fazendo com que esse contorno saísse lá na BR-282, né? Não se falava assim, sair em Cordilheira Alta. Sair na BR-282 para desviar o centro de Chapecó. E Cordilheira, como distrito, também concordava, era lógico. A partir do momento que houve a emancipação, nós buscamos também, cada dia mais, que esse contorno viesse ao encontro de Cordilheira Alta devido à proximidade, né, de Chapecó. Então, nós para deslocar hoje, para vir para Chapecó aqui pelo bairro Passo dos Fortes, né, ou Vila Real, Desbravador, é 10 quilômetros. Então, nós estamos praticamente dentro de Chapecó. E hoje, devido ao grande movimento de veículos, fez com que nós se dedicasse ou pensasse como prioridade para o nosso município e também, por que não, para Chapecó, essa ligação através desse contorno. Vai continuar sendo o contorno viário leste, né? Mas veja que é Cordilheira Alta que vai vir ao encontro de Chapecó. E hoje mesmo, conversando com o prefeito aqui de Chapecó, o Valmor, muito bem recebido, por sinal, nós conversamos sobre isso, que eles aqui em Chapecó irão completar a parte até a divisa de Cordilheira, e Cordilheira vem até o encontro de Chapecó. Então, um contorno de muito tempo esperado, vai favorecer muito a nossa comunidade, né? E muita gente trabalha em Cordilheira, vem morar aqui ou mora lá e estuda aqui. Então, é bem favorável essa aplicação desse recurso, né? Que é um recurso que o Estado nos proporcionou, sim, contrapartida do município, mas a gente sabe que a decisão é do prefeito. O prefeito determina, bom, eu preciso fazer isso. E acredito que foi acertado nós fazer esse projeto, encaminhar essa ideia, porque foi uma aceitação também do empresariado. E esta obra, ela representa para a economia do nosso município, para o futuro do nosso município, uma grandeza enorme, eu diria, porque, veja bem, são 50 mil metros quadrados de área, né? 50 mil metros de área pavimentada. Isso é bastante para o nosso município. E pensando no futuro da ligação de Chapecó com Cordilheira, pensando nas empresas, ou, enfim, tudo aquilo que será construído, né, ao entorno desta rodovia, para a Cordilheira será de suma importância e muito relevante com relação ao retorno que o município vai ter. Só para completar, Vitor, mais um detalhezinho que eu preciso apresentar aqui para vocês, é com relação sabemos que a lei tributária está vindo aí, né? Logo, logo ela vai estar vigente, valendo, e vai ser uma forma de os municípios arrecadar, né? E nós vemos essa preocupação. Nós já eu fui a Brasília agora recentemente, e nós acompanhamos essa evolução. E sabemos que, com essa lei, o município vai arrecadar aquilo que for consumido dentro do município. Então, o município, muitas vezes, que tem uma indústria muito grande, mas não consome, a arrecadação vai cair. Então, nós precisamos fazer com que mude essa forma, né? E acreditamos que o consumo, com essa rodovia, enfim, com os investimentos que estamos fazendo, o consumo vai aumentar dentro do nosso município. E aí, sim, nós vamos estar também aumentando a arrecadação, que é tão almejada, que todos os prefeitos, né, buscam para conseguir fazer as obras, né, e retribuir a nossa população. Hoje, onde que vai ser construída essa rodovia, ela tem rodovia de chão já, ou é mato ali, vai ser feito do zero? Ela já tem. Antigamente, inclusive, chamava-se de Estrada Velha, que era uma ligação que não tinha BR-282, né, antigamente, e o pessoal que vinha de Xaxim, Xanxerê, daquela região, passavam tudo por aí para vir a Chapecó, na época. Depois, com a pavimentação da BR-282, aí acabaram mudando. Então, essa continuou,
né? Passou para o município de Cordilheira Alta a partir depois que saiu de ser distrito. Sim. Mas sempre existiu, né? Claro que nós vamos fazer algumas adequações, fazer alguns alinhamentos, movimentações de terra, como já estão fazendo, né? Seguindo um projeto adequado como rodovia mesmo, mas era uma estrada que ligava a região do leste, vamos dizer assim, aqui o oeste de Chapecó. Perfeito. E nessa região ali, o que o prefeito acredita que pode crescer ali em questão de empresas? Quais são os segmentos que podem se instalar nessa região? Ali não tem dúvida, Vitor, que é o melhor espaço que nós temos para ampliar ou para melhorar ou para instalar empresas e até residências, sabe? Nós temos a área mais plana do nosso município, né? É pequena a área, mas comparado com os 84 quilômetros quadrados que nós temos, ele é um terço, ou menos de um terço da área total. Mas, veja, é uma área do nível de Chapecó. É uma área plana, são áreas boas, tanto para indústria, comércio, residências. E nós estamos falando de áreas onde que tem proprietários ou investidores de olho nessa região, porque aí sim, com a pavimentação, eles irão investir, irão fazer as devidas obras que têm que ser feitas para o município desenvolver. Prefeito, hoje quais são as principais reivindicações que a população e a classe empresarial traz de demandas? Hoje a demanda que vem para nós, de modo geral, assim, ela é o atendimento à saúde, que é aquilo que a gente buscou no início, sabe? Sim. O que a gente buscou no início? Que nós tivéssemos uma administração humanizada. Uma administração que a gente pudesse acolher todas as pessoas, acolher as crianças, os jovens, os idosos, fazer um trabalho com essas pessoas, mostrar que nós estamos ali para servir a população. Como servidor público, tu serve o público, serve a população. E as reivindicações continuam sendo essas que nós também colocamos no nosso plano de governo. Vamos fazer aquilo que a população nos pede. Esta obra, por exemplo, que nós estamos falando agora, é de uma reivindicação da associação comercial, né? É uma reivindicação da sociedade do nosso município. Não foi o prefeito que lá definiu que queria ser feito isso, e sim a população. Então, são reivindicações que nos solicitaram, que nós estamos implementando, né? E voltar a falar um pouquinho sobre aquele programa que eu comentei no início, da saúde, que foi uma necessidade da população. Prefeito, por que vocês não ampliam o horário de atendimento no posto de saúde? Hoje, o horário de atendimento é das 7 da manhã às 5 da tarde, né? Por que vocês não ampliam um pouco mais? Tem possibilidade? Fomos buscar a parceria com a universidade, a UNO Chapecó, e a gente conseguiu. E isso foi um marco para a Cordilheira, né? A população hoje, ela pode ser atendida a partir das 5 da tarde até as 9 da noite, até as 21. Então, veja, esse período, muitas vezes tu está no trabalho, tu sai do trabalho, tu pode ser atendido. Ah, mas eu quero buscar um remédio. Pode ser atendido, vai ter. Tem a farmácia, tem a enfermeira, tem o médico, tem o auxiliar de enfermagem e o posto aberto, né? Para que a pessoa seja atendida. Então, falando das reivindicações, foram essas e que estão sendo ainda implementadas, né? A metodologia de trabalho nas escolas, como eu falei antes, também foi a reivindicação da população. Então, de modo geral, as reivindicações que foram feitas estamos aplicando, mas é um processo. É um processo. Nós estamos iniciando para que mais tarde a gente colha todos esses frutos. Perfeito. Prefeito, você falou algumas obras, ações na saúde. O que ainda o senhor quer fazer e acredita que pode fazer alguma demanda assim? Nós temos assim, nós temos uma situação com relação ao asfalto que liga a Cordilheira Alta ao distrito de Fernando Machado. Tá? Era calçamento, teve alguns prefeitos que fizeram melhorias, fizeram asfalto, mas em função de vários anos sem manutenção ou de forma geral, devido ao grande uso, ele acaba deteriorando. Então, esse é uma reivindicação boa, que nós achamos que é essencial nós aportar recursos para arrumar esse asfalto ou até ampliar ele, melhorar, ampliar a largura dele, né? Porque vários anos que foi feito e nós não tivemos, a não ser uma cobertura nova, nós não tivemos ampliação, não tivemos algumas outras situações, né? Por exemplo, como hoje, ciclovias, né? A ciclovia é muito procurada, né? O pessoal procura. Quando tu tem um asfalto aqui, tu deixar de fazer uma ciclovia, mais tarde vai ter que fazer, tem que ampliar. Então, já faz tudo, né? Já faz tudo. Então, esse asfalto não tem essa ciclovia, né? É um asfalto estreito. Então eu diria assim que acredito muito que estamos no caminho certo, fazendo grandes obras, eu diria, que a população nos pede, mas esse asfalto que liga ao nosso distrito de Fernando Machado e depois, logo em seguida, ao município de Coronel Freitas, é uma necessidade que a gente melhore ele, que amplie e que faça com que o tráfego fique bom, né, nesse local. Que não está pensado de imediato, né, mas
acredito que dentro do mandato a gente vai conseguir. Perfeito. Prefeito, qual que é o legado que o senhor quer deixar e também uma mensagem para a população de Cordilheira Alta? Eu sempre brinco com os nossos secretários lá, porque a gente faz reunião Sim. a cada 15 dias. Então, o nosso secretário, eles sabem daquilo que a gente fez durante a semana, o que a gente projetou para a próxima semana. Então, cada 15 dias a gente se reúne. E eu sempre digo assim, pessoal, a partir do momento que você atender bem a população, a partir do momento que você receber os pedidos e dar o devido retorno, a população vai se sentir valorizada, a população vai entender qual que é o nosso trabalho enquanto servidor público, né, enquanto responsável por uma pasta, secretaria ou até mesmo o prefeito. E veja, quando você vê a satisfação das pessoas em ser bem atendido, já quer dizer que tu está deixando um legado bom, um legado de que este prefeito atendeu a população. Mas, lógico, todo prefeito almeja alguma obra que fique marcado ou que fique representado, né, pela sua gestão. Então, não tem dúvida que essa obra que vai ligar Chapecó, né, em breve será inaugurada, inclusive, vai ser um marco histórico, um marco que a gente pode dizer com toda certeza que é uma das obras mais importantes, se não é a mais importante mesmo, do nosso município. E, lógico, acompanhado de reformas do posto de saúde, né, reforma de escolas, revitalização de outros asfaltos, pavimentação de outras vias, né, um pouco menores, que ligam até algumas comunidades, né, que a gente vai estar implementando também. Mas o marco principal é esse acesso a Chapecó, que vai ser historicamente bem entendido. Então, prefeito, teria algo a mais que o senhor gostaria de destacar em relação à infraestrutura, a obras? Isso, importante nós destacar a situação que nós pegamos quando nós entramos a administrar o nosso município com relação a como estavam as estradas do nosso município, como estava o parque de máquinas do nosso município e a situação que dentro de um ano a gente já está deixando, que é brita graduada, pavimentação com brita graduada ou melhoria com cascalho em todas as vias do nosso município. Alguns detalhes de acessos, dificuldade de propriedade que nós ainda estamos trabalhando. Mas as estradas principais nós estamos concluímos com brita graduada. Então, além do cascalho, a gente larga essa brita e ela faz com que a estrada fique firme, né? Além, lógico, de abrir mais a estrada, fazer com que tenha uma trafegabilidade maior. E veja bem, reformamos as máquinas, botamos elas para trabalhar, né? E estamos com as pavimentações ou com as estradas em dia, né? Além de, lógico, temos o projeto pronto já e iremos em breve iniciar a obra também do centro de terapias, que são para crianças, jovens, adultos, enfim, idosos, com necessidades especiais. Já te falei que estamos dando uma atenção especial na saúde. E esse centro de terapia também vem ao encontro daquilo que a gente busca, que é o bem-estar das nossas pessoas, da população de Cordilheira Alta. Perfeito, prefeito, a gente agradece a sua participação aqui no estúdio. O jornal fica de portas abertas para novas entrevistas. Sou eu que agradeço a oportunidade que vocês têm dado, não só a mim como prefeito, enfim, a região toda, de divulgar a importância que é a divulgação do trabalho que nós estamos fazendo, né? Muitas vezes a gente faz vários trabalhos, né, como citei agora, várias ações que são em prol da nossa população ou da região, como é esse acesso, e a população ou a região acaba não sabendo. Então, eu agradeço a oportunidade. Vocês também serão sempre bem recebidos em Cordilheira Alta, né, para fazer essas matérias ou divulgar o nosso município, porque sabemos a importância que é a mídia, a importância que é a imprensa divulgar aquilo que a gente faz. Então, não tem dúvida que a gente está muito feliz por estar aqui e agradecido, né? E esperar, em outras oportunidades, continuarmos essa parceria para bem atender, como eu digo sempre, a nossa população. Perfeito. Este foi o prefeito de Cordilheira Alta, Wilson Luiz da Silva, falando um pouco sobre as ações, projetos, obras, entre outros assuntos relacionados ao município. E em breve voltaremos com mais entrevistas e você pode acompanhar no canal do YouTube DayPlay.